Nessa noite Ele quer, irmãos e irmãs, ministrar mais uma vez ao nosso coração. E a gente quer convidar você a abrir sua Bíblia em Ezequiel 47. A gente vai começar a partir do verso 1 mesmo. Ezequiel 47 até o 12. 47, 1 a 12, amém? Ezequiel 47, de 1 a 12, diz assim: Depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede até En-Eglaim. Haverá lugar para se estender em redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus cardos, charcos, e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de água que dará fruto, árvore, que dará fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Oremos. Senhor, Tua palavra lida nessa hora, que ela seja mesmo uma promessa aos nossos corações, que ela nos alcance nessa noite com grande abundância, que o Senhor nos chame à experiência desse profeta, Senhor, naquilo que estamos vivendo, nas esperanças que nutrem nosso coração, Pai, também naquelas coisas que a gente precisa ainda hoje lutar para vencê-las, naquilo, Senhor, que ainda se torna para nós um desafio, naquilo também, ó Deus, que em nossa vida pode estar sendo um deserto. Nós oramos nessa hora e pedimos que a Tua palavra venha mesmo como um rio,
com abundância sobre nós nessa noite. Conforme, ó Deus, os cânticos que entoamos ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra abunde o nosso coração, que ela nos anime, que ela desperte o nosso ser, que ela nos faça transbordar, mesmo diante de questões áridas em nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Não sei se você conhece bem o livro de Ezequiel, mas vou fazer aqui para a gente um rápido resumo, para a gente entender bem a palavra, né? Muitas vezes a nossa tendência é ler um texto e apenas aplicá-lo ao nosso tempo, esperando tirar uma mensagem que se revela aos nossos olhos. Mas é muito perigoso quando a gente pega um texto e o tira da história dele, do lugar dele, daquilo mesmo que ele quer transmitir em sua mensagem. E Ezequiel é um profeta que experimenta a vida do exílio. Antes dele, ele certamente presenciou Isaías dizendo: olha gente, olha líderes do povo, olha povo, vocês vão se arrepender, porque Deus mesmo não está nem aceitando os seus cultos, as suas celebrações, os seus sacrifícios, porque vocês fazem a partir da exterioridade de vocês, mas o coração de vocês está longe de Deus. Vocês cumprem os preceitos que a lei exige, bem, mas o fato é que o coração de vocês e a prática de vocês, aquilo que sai de dentro de vocês, não agrada mais a Deus. Arrependam-se. Nós lemos Joel aqui, também a sua profecia de restauração, mas antes lemos o trecho em que Deus está dizendo: olha, dessa maneira não há como evitar o inimigo que vem do norte. Dessa maneira vocês amarraram as minhas mãos para poder protegê-los. Vocês disseram para mim assim: sabe de uma coisa? Nós vamos conduzir a nossa vida conforme a nossa própria vontade. Nós vamos tomar as nossas próprias decisões. E começaram, a partir daquilo que entendiam ser vantajoso, tomar o curso da vida. Quando a gente vai lendo então, e passa por Jeremias, já havia vindo a advertência de Isaías. Jeremias está dizendo assim: olha, se vocês continuarem nesse caminho, a coisa não vai terminar bem. Não há como Deus poder cumprir a sua promessa de proteger Jerusalém, de trazer paz sobre a cidade, se na verdade vocês não querem permitir que o Senhor faça isso. E em vez de permitir que Deus protegesse o povo, no tempo de Jeremias, Israel olha para trás, vê o Egito lá embaixo, e vai buscar fazer aliança com o Egito. O Egito que outrora fora o lugar da escravidão, o Egito que outrora fora o lugar em que o povo deixou de ser feliz, o Egito que fora o lugar onde o povo foi espoliado em sua vida, não sobrou nada a não ser servir como escravo. Mas de repente, eles agora passaram-se os séculos, eles estão olhando para trás e fazendo aliança com o Egito, voltando atrás os olhos, de onde Deus os tirou com poderosa mão, olhando para trás e querendo fazer aliança com aqueles que um dia foram seus algozes, e que Deus com poderosa mão os libertou sua história, libertou seus pais, libertou aqueles que vieram antes deles. E Jeremias então, durante todo o seu livro, está tentando e procurando levar o povo a perceber o caminho que eles estão escolhendo. Ezequiel não teve tanta sorte, porque Ezequiel é daqueles líderes do povo, filho do sacerdote, que vai parar no exílio babilônico. Ezequiel agora não está mais em Jerusalém,
porque quando ele olha para lá, o templo está destruído. Quando ele olha para lá, toda a história do seu povo ficou para trás. Quando ele olha para lá, ele vê as ruínas e aqueles que ficaram na terra desolados. Agora ele está nas terras da Babilônia e a luta agora é outra. A luta agora é para preservar a fé. A luta agora é para não ser seduzido pela religião do opressor. A luta agora é para não perceber, olha como eles prosperam, olha como eles estão bem, olha como eles têm bens e nós não temos mais, olha como o Deus deles o protegem, olha como são bem-sucedidos, nós também então queremos isso. E então Ezequiel vai ser aquele profeta que no decorrer da toda a primeira parte do seu livro, ele está alertando o povo como filho de sacerdote, agora colocado como profeta, a dizer para o povo: Deus quer restaurar todas as coisas, mas vocês precisam se comportar diferente. Deus quer vir com a sua mão e trazer de novo a prosperidade, a alegria, a abundância que prometeram, mas vocês precisam continuar fiéis. Se vocês tomarem a direção da idolatria, se vocês tomarem a direção de simplesmente permitir que o momento presente, e aquilo que os olhos de vocês estão vendo, uma nação próspera, mas também uma nação que é próspera em cima do serviço e da escravidão, não é dessa maneira que eu quero que vocês vivam e nem aprendam. Esse modelo de Deus não serve para vocês. Olhem para mim novamente. Olhem para mim novamente. Então, a grande tarefa profética de Ezequiel é denunciar aquilo que no meio do povo deixa de ser palavra de Deus, de denunciar aquele olhar que o povo está vendo para a prosperidade que ele serve, para dizer: se vocês permanecerem em mim, eu de novo restituirei a vocês a terra de vocês. Eu restituirei e farei novo na vida de vocês todas as coisas que um dia seus pais experimentaram. Não havia muito tempo, a geração anterior, que ainda vivia em Jerusalém, talvez tenha sido o momento mais próspero que a nação de Israel experimentara. No tempo de Joaquim, ainda no tempo de Jeremias, estava tudo muito bem. Havia exército, havia palácio, haviam as pessoas bem-sucedidas, Jerusalém bem estabelecida. Quem em sã consciência diria que eles seriam espoliados, derrotados e destruídos? Mas o Senhor avisara a respeito disso, e eles não acreditaram, e eles não voltaram o coração ao Senhor. Por isso que naquele texto, enquanto vocês orarem o Eli de Joel começa com um apelo de Deus ao povo para se converter, com um apelo de Deus ao povo para perceber o que eles deixaram, um apelo de Deus ao povo para voltar o olhar para o Senhor. Isso não aconteceu. Mais uma vez, irmãos e irmãs, e aí nós entramos no nosso texto em questão. É nesse contexto ainda de exílio, é nesse contexto ainda em que o povo não tem sua terra, sua morada, que o profeta está fazendo duas coisas. Ao mesmo tempo em que ele exorta e chama o povo à fidelidade, à conversão, ele também agora está recebendo de Deus de novo uma grande promessa do Senhor, assim como Joel recebera. Assim como o livro de Isaías retrata dos capítulos 55 a 66. Aqui mais uma vez, Deus, percebe, eu quero que você entenda isso, Deus nunca permite que a gente viva só do opróbrio. Significa daquilo que foi destruído, daquilo que foi colocado sob vergonha, daquilo que nos traz falta de vida, naquilo que nos humilha, naquilo que nos traga, naquilo que nos mata.
Não é essa a vida que Deus quer. Ainda que o seu povo tenha se desviado dele, ainda que o povo tenha desejado outra coisa, ainda que o povo não tenha ouvido sua palavra, Deus faz promessas de restauração, Deus faz promessas de abundância, Deus faz promessas de novo tempo. Deus está dando uma visão aqui agora a Ezequiel desse tempo que não representava aquele momento, a circunstância em que os exilados viviam, em que o próprio Ezequiel vivia, mas um tempo novo de restauração. Muitos estudiosos vão colocar esse texto aqui já numa passagem da profecia para o apocalipsismo, como gênero, literário. E o que é o apocalipsismo na Bíblia? São textos que tratam das coisas do fim. São textos que Deus está fazendo o povo olhar para frente. São textos também que trazem uma mensagem de chamamento à fidelidade, de crer no Senhor, de viver não importa a circunstância, de ser fiel até o fim. Essa é a mensagem. Mas não é gratuita. Porque Deus está dizendo, se você assim viver, se você não olhar para trás, se quando vier dificuldade você vai dizer assim, eu trocar o Senhor por causa desse momento difícil, quando vier a dúvida, de repente diante do que você está vivendo, será que vale a pena mesmo servir a Deus? Será que vale a pena estar vivendo essa situação que eu estou vivendo, essa tristeza que eu estou vivendo, esse momento de desemprego que eu estou vivendo, esse momento no meu país em que a recessão está chegando e ela está me trazendo prejuízo, esse tempo difícil, essa semana em que meus negócios não deram certo, essa semana em que eu fui emocionalmente ultrajado, prejudicado. A mensagem é, se nesse lugar que você está, como aquele lugar que Ezequiel estava, se você voltar seu olhar para o Senhor, se você ainda contra toda a realidade difícil e complicada que você possa estar enfrentando, se você olhar para o Senhor, se você escolher o Senhor, se você disser, eu não abro mão dele, não importa que a grama do meu vizinho esteja mais verde, não importa que aquele para quem eu olhe, que sirva até outra religião, esteja melhor do que eu. Não importa por essas circunstâncias temporais. Eu ainda verei o Senhor. Preste atenção nessa noite, irmãos e irmãs, no que a palavra de Deus está dizendo para nós. Quando nós olhamos para o texto, a vida com Deus, eu acredito muito, já falei aqui antes, e aqui aparece mais uma vez, mesmo a restauração de Deus, ela não vem de uma vez. Porque se vier de uma vez, a gente não suporta, e a glória de Deus, em vez de nos colocar de pé, ela nos joga no chão. E enquanto ali estamos, a gente não pode fazer nada. Eu me lembro de uma outra ocasião que isso aconteceu com Daniel. Quando ele tem também uma visão de Deus, do que estava para acontecer, ele não suportou e caiu em terra. E Deus fala assim, você tem que se pôr de pé agora, porque isso que eu estou te dando é para você realizar, é para você fazer acontecer a partir da sua vida. Fique de pé e eu falarei com você. Por isso que esse anjo, que era uma figura que no Antigo Testamento aparece muito em forma humana, ele chega então para o profeta a partir de uma visão, e a visão apocalíptica ela é toda simbólica, a gente não pode tê-la como uma visão de realidade, porque a situação da realidade é que ele estava num lugar onde o templo não existia, ele estava sendo direcionado pelo homem de Deus para o deserto, onde não havia nenhuma possibilidade de vida, e nesse processo que então ele tem a visão e começa a perceber as coisas. E a primeira
coisa que ele vai olhar e o homem de Deus vai mostrar para ele é que, de novo, o santuário de Deus está erguido. E parte do limiar da base do altar, uma fonte de água que nasce. Não é grande coisa. Para quem como eu, né? Como lá na minha roça eu tenho nascentes, a gente sabe que a nascente não é assim, não. É um pequeno filete de água e assim começa. Olha, um pequeno filete de água está saindo do altar, do limiar do altar do templo que ele está tendo a visão. E são medidos, né, pelo anjo 500 metros ou 1000 côvados. Nesses primeiros 500 metros ele chama o profeta a ir com ele e o profeta vai. O que eu quero dizer para você nesse primeiro momento é que Deus quer que nós venhamos a dar os passos iniciais que precisamos para que as coisas possam acontecer. E esses passos têm que ser na direção de Deus, na direção que Ele está dando para nós, na visão que Ele está fazendo a gente vislumbrar, naquilo que Ele está nos prometendo. Pode não começar grande. Não me lembro outro profeta dos pequenos começos, mas ele diz assim: Deus não despreza os pequenos começos. Quem é? Zacarias, outro profeta de textos apocalípticos. Não despreze os pequenos começos. O profeta, o homem de Deus ali, podia, se ele olhasse só para a realidade que ele estava, talvez não fosse. Eu me lembro numa ocasião que um dos meninos de uma igreja que eu pastoreei, um me liga e fala: pastor, o Ronaldo está na casa dele, não levantou para ir trabalhar, está mal. E aí devia ser umas 8 da manhã, e eu saí da minha casa e fui, ele morava sozinho, tinha vindo no Nordeste, estava lá em Cataguá, no interior de Minas, e eu fui até a casa dele, tudo apagado, tudo fechado, e eu bati. E nada, eu bati, falei: eu sei que ele está aqui, ele tem que me atender, e eu bati. E aí ele abriu, todo desanimado, tinha caído de moto, estava muito chateado, né? Que era poucos bens que ele tinha, o que ele tinha perdido o emprego, a situação, e aí o que ele fez? Sucumbiu ao momento. Acontece com a gente, às vezes, né? Aquilo que você pode falar: mas eu não aconteceria isso comigo, mas também você tem seu limite, e às vezes quando a gente se vê diante do limite, a nossa tendência humana é entregar os pontos. A nossa tendência é falar: sabe de uma coisa? Minha vida anterior era melhor. Não é assim que o povo fala no deserto, quando eles saíram do Egito? Eu prefiro ser escravo e comer as carnes do Egito do que morrer aqui nesse lugar. Quando o momento não é bom, a gente às vezes fica dessa maneira. Mas eu quero dizer para você, não é isso o fim das coisas. Não é isso que Deus projeta para a sua vida. Todas as vezes, irmãos e irmãs, que Deus vai ao encontro do seu povo na Bíblia, e que a situação está complicada, que a situação já chegou no limite, Deus chega com uma palavra de renovo, de restauração, de novidade, de restabelecimento. Deus chama o povo para andar com Ele. E diz, naqueles primeiros passos, ainda era um filete de água que dava no tornozelo. Muito pouca coisa, não é suficiente para fazer o que é necessário, para restaurar todas as coisas. E aí, nessa hora, muitos ainda não percebem os pequenos começos de Deus. Mas voltando naquele rapaz, eu sentei com ele e falei: e aí, Ronaldo, conta para mim o que está acontecendo. E ele falou, né, todos os desastres que aconteceram com ele. E eu falei para ele assim: vamos fazer o seguinte, volta para sua cama, passa o dia inteiro nela, volta para o seu esconderijo, porque quando a gente está no esconderijo e mostra para Deus que a situação
está tão difícil que a gente está mesmo nesse lugar, Ele vai vir ao seu encontro. Ele virá ao seu encontro porque não é esse o lugar que Deus quer que sua vida esteja. Deus fez assim com Elias, quando Elias estava no fundo daquela caverna, quando Elias estava, enquanto ele não se dava conta de Deus, e Deus o alimentava pelo anjo no caminho que ele deveria percorrer. Deus cuida da gente quando a gente acha que nada está acontecendo, que tudo é destruição, que tudo está indo de mal a pior, que nada está dando certo. Se nós somos do Senhor, Ele está cuidando de nós, porque senão nós procuraríamos o fim mesmo. Mas quando então eu disse para ele, amanhã eu virei aqui, e você vai levantar, você vai lavar o rosto, nós vamos sair juntos, e nós vamos fazer alguma coisa diferente, porque Deus não vai permitir que você fique como você ficará no dia de hoje. Pela fé eu disse aquilo para ele, e foi assim que nós fizemos. Irmãos e irmãs, quando saindo daquela casa no outro dia, nós estávamos demonstrando para Deus que nós queremos ver as águas dos nossos tornozelos, que a vida dele iria sair do lugar. Mas é uma grande parceria que Deus quer fazer conosco. Por isso que eu amo tanto o discipulado e é o que Ele me revelou em Cristo Jesus. Porque Jesus podia ter vindo, querido, fazer a missão sozinho, mas Ele não fez isso. E Ele, para mostrar que a gente daria conta em Deus de fazer, Ele chamou homens improváveis, que a gente já falou sobre isso aqui, que a sociedade já havia dado para eles um destino, no sentido de que seriam pescadores o resto da vida, no sentido que o lugar que eles estavam, sendo pequeno ou grande, é ali que eles ficariam. Mas Jesus chegou, e Jesus não quis fazer as coisas sozinho, Ele quis que nós fizéssemos juntos, e Ele então começou a dar tudo o que tinha àqueles homens. E então Jesus falou, vocês vão ficar comigo um período. Irmãos e irmãs, quando aquele anjo chama o homem de Deus para ir junto, e ele então olha já naqueles primeiros 500 metros que as águas estavam no tornozelo, a coisa começou a acontecer e ele creu, porque quando ele é convidado a andar outros 500 metros, ele vai, e quando ele se dá conta, e aí o anjo ele diz assim, ele está indo em direção, esqueci o nome da palavra agora, mas ele está indo em direção ao deserto, ele está indo em direção aonde nada acontece, e então quando ele anda mais 500 metros, diz que a água está nos joelhos. Opa, eu queria ter uma fonte de água assim, porque quem conhece de nascente, sabe que nenhuma nascente, a não ser que receba outros afluentes, vai se tornar tão abundante quantidade de água. Águas nos joelhos já indicam, né, muito mais abundância e fartura. Hoje eu fui numa chácara, e aqui é muito comum, né? A maior parte das chácaras aqui é sequidão e não tem água. Tem que cavar muito profundo para conseguir achar um lençol e puxar a água e fazer com que aquela água, enquanto ela está ali, ela regue. Então todos os poços deles de peixe lá, é tudo com mangueira d'água vindo de poços artesianos. E eu pensei muito no meu. Nem quis falar muito, porque quando eu pensei no meu, eu falei, quantas fontes de água correm do meu para o meu? Eu estou bebendo a primeira fonte. Um lago enorme de água natural. Se eu fizer mais para cima, fizemos uma outra contenção de água e encheu. Lá em cima a água sai da rocha e fizemos outra contenção, ela encheu. E lá embaixo da minha casa eu esvaziei, mas se eu fechar lá a comporta, vai encher. Mas irmãos e irmãs, eu quero destacar que a fonte que sai da presença de Deus para a sua vida, ela é abundante, ela é farta. A visão aqui é exatamente esta. Não coloque o seu coração no momento que você está, mas põe na abundância de Deus.
E ele então é desafiado a ir outros 500 metros à frente. E aí vai ter um texto que vai traduzir que a água já estava acima da cintura, e aqui esse texto nosso traduziu que ela já está nos lombos. Ou seja, a água já virou um riacho, um rio. Já virou um rio. E aí, irmãos e irmãs, ele já está experimentando uma coisa extraordinária em Deus. Com certeza nesse momento, aquela experiência dele já não está sendo mais a mesma. É assim também na sua vida e na nossa vida, quando nós começamos a perceber que a abundância de Deus está acontecendo em nós e que nós não mais estamos sendo levados pela condição de escassez, de derrota, de luta apenas, mas quando nós já estamos nesse momento, a gente já percebe, e aí a gente fica mais animado, porque nós já estamos sendo regados, abençoados, transformados, nutridos pela abundância de Deus. Mas percebe que até aqui, o profeta não tem toda a visão ainda, ele só está sendo conduzido pela água, aquela mesma que saiu do trono de Deus, aquela mesma que se multiplicou e aumentou sem nenhuma outra nascente, aquela que não precisou de nenhuma outra vertente. A água de Deus foi aumentando, porque Deus é abundante. A água de Deus foi por si mesma, fazendo o que nenhuma outra fonte é capaz de fazer, que é se tornar grande, sem nenhum outro afluente por si mesma. E é quando então a gente está experimentando tanta coisa boa de Deus, que a gente fica extasiado, que a gente fica emocionado. Você já experimentou isso? A abundância de Deus na sua vida de uma maneira tão grandiosa que não há explicação, que a gente não consegue ver de onde vem. Eu já experimentei, e Deus quer que a gente continue experimentando. É verdade que às vezes Deus, e quando nós estamos num deserto em Deus, é porque é o lugar que Deus nos enviou para estar, e ali Ele cuidará de nós. Eu me lembrei de Filipe, que estava sendo abundante na cidade que estava, levando muitas pessoas à conversão, e de repente o Espírito de Deus vem até ele e fala: Filipe, sai da cidade e vai em direção ao deserto. Que loucura! Ele diz assim, prontamente Filipe obedeceu. Ele obedeceu, irmãos e irmãs, porque ele já estava na abundância de Deus e sabia que Deus não levaria para uma furada, mas que Deus usaria aquela circunstância para fazer com que a vontade dele continuasse acontecendo. E ele se encontra com um homem que estava tentando aprender a palavra de Deus e não sabia, um homem que estava tentando interpretar a revelação de Deus e não conseguia, e uma alma, diz a palavra, vale mais que o mundo inteiro para Deus. Então Deus queria que aquele homem que estava buscando fosse encontrado, que aquele homem que estava com sede de Deus encontrasse o Senhor. E mais uma vez eu quero dizer nessa noite, Deus não usou anjo, Deus não usou outro senão aquele que está nele, abundante dele, e fez então Filipe ir para o deserto encontrar aquele homem e lá levá-lo a conhecer o Senhor Jesus de fato. Por último, depois de 1.500 metros, caminho do deserto, que está ficando cheio d'água, o anjo leva a águas profundas. E ele diz: não dá mais para atravessar para outro lado, só a nado. Não dá mais para atravessar para o outro lado, só a nado. Que legal, né? Que bom. Mas não é tudo. O que mais me impressiona no texto é o que eu vou agora dizer, que ele não tinha percebido. Muitas vezes, irmãos e irmãs, Deus vai trabalhando e vai fluindo em nossa vida, e a gente vê com normalidade as coisas acontecendo. Muitas vezes nem percebemos o agir de Deus, mas ele está acontecendo. Se você perceber, a segunda parte do texto diz que o anjo vai de novo levá-lo à margem. E enquanto ele ia em direção ao que Deus mandava, ele não viu o que estava acontecendo. Quando ele volta para a margem, aquilo que era deserto, aquilo que não tinha nada, passou a florescer, passou a ganhar vida. Aonde não tinha animais, agora tinha em abundância. Aonde não tinha verde, não tinha fruta, não tinha árvore, passou a ter em abundância.
E então agora ele está dizendo para aquele moço: olha bem, isso é o que Deus tem para você, isso é o que Deus quer fazer em sua vida, isso é o que Deus quer te levar a viver, juntamente com todo o povo que hoje se encontra numa situação de exílio. É isso que Deus quer. Na perspectiva, no plano de Deus, as coisas irão ser abundantes. Primeiro, uma única fonte de água vai se tornar num rio enorme. No rio, eu nunca vi isso acontecer, para a gente entender que o texto é figura, para demonstrar que as coisas de Deus são sobrenaturais. Esse rio vai chegar até o Mar Morto, e quando ele chegar lá, ele vai curar as águas salgadas. Já viu isso acontecer? Aqui nós temos o grande São Francisco, que deságua, não sei agora em qual oceano, mas quando ele deságua lá, o que acontece? Depois que ele deságua, alguém chama o lugar onde ele desagou de rio? Como é que a gente chama? De mar. E alguém toma daquela água para se saciar? Não, nenhum rio tem o poder de mudar o mar, mas o rio de Deus muda até as águas mais salgadas em que não há vida. Acredita nisso na sua vida. Qual é a sua peleja? O que hoje desafia você? Não olhe para trás. Não se deixe sucumbir às circunstâncias. Deus está dizendo o tempo todo para o seu povo: ainda que as coisas não estejam boas, se você se converter e permanecer em mim, verão a minha abundância. Jesus disse isso também. Esse rio aqui, e agora, nós podemos fazer uma leitura cristã, é o que Jesus falou para aquela mulher do poço que nós cantamos aqui. Quem tomar dessa água, jamais tornará a ter sede. Quem experimentar a vida em mim, terá vida em abundância. Quem andar comigo, terá ânimo em meio às aflições. Quem viver comigo, experimentará coisas extraordinárias e fará coisas maiores ainda do que aquelas que eu fiz. Mas é preciso seguir em Jesus. É preciso ir sempre com Ele em direção ao lugar que Ele está nos enviando e apontando. Para nós, irmãos e irmãs, não podemos nos contentar com menos. Tudo aqui foi abundante. Árvores frutíferas no deserto agora, que você vai poder se alimentar em abundância. Suas folhas servirão de remédio, aonde todas as suas dores e suas enfermidades cessarão. E ainda que não aconteça nesse tempo, se nós então estamos diante de um texto apocalíptico, é aquilo que Deus em sua plenitude quer nos oferecer. E eu pergunto, vale a pena deixar esse caminho? Vale a pena sair dessa trajetória? Vale a pena trocar por qualquer outro? Não, não vale. O texto está dizendo que esse pequeno filete, que hoje talvez seja a expressão que está em seu coração de Deus, pode se tornar num grande rio que vai mudar o próprio mar de sal, onde nada vive. A sua vida pode se transformar, irmãos e irmãs, em algo abundante na vida dos outros. Eu quero usar aqui, já que a Bispo Deide está aqui, algo que ela sempre colocou em nossas supervisões dos nossos líderes, e quando eles enfrentavam situações difíceis, ela dizia assim: olha, o que você está passando hoje é o que Deus vai te usar amanhã para você abençoar nas vidas das pessoas que estão passando a mesma coisa, mas não tem o que você tem, que é o Senhor Jesus. Percebe que até o mar salgado da sua vida vai se transformar em rio doce, e o rio doce da sua vida vai mudar o mar salgado da vida das pessoas no dia de amanhã.
Você precisa crer nisso e viver essa realidade, meu irmão e minha irmã. Porque é assim no projeto de Deus, não é diferente. Não é diferente. E essa palavra que eu quero trazer nessa noite, que as terras de sequidão e as terras que estão distantes de Deus, os corações em que a palavra de Deus não germina porque ela está muito seca, é você e sou eu que seremos essa pessoa que vai fazer com que do altar de Deus, a água dele se transforme em rios. E Jesus disse isso: se vocês permanecerem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas a jorrar pela eternidade. Foi Jesus quem disse. Esse altar aqui desse Antigo Testamento é o seu coração hoje. Essas águas que fluem aqui é o que Deus nos deu, que é o Espírito Santo prometido em Joel, que lemos aqui, que será abundante. Se nós continuarmos andando na direção que Deus está nos dando, cada vez mais será mais abundante. E aí nós poderemos entender aquilo que o apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não era um jargão na vida dele, era uma realidade, porque no versículo anterior ele disse: quando eu estive falta, eu permaneci no Senhor. Quando veio a abundância, eu permaneci no Senhor. Em todas as coisas eu sou experimentado, portanto continuo no Senhor. No final da sua vida, ele disse, que ele combateu o bom combate e ele guardou a fé.